Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 22 de junho de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Mas, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? Lucas 6:46. Sugestão para a prece: prece pelos familiares desencarnados. Tema para reflexão. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu Verbo sublime. Emmanuel, na obra Caminho, Verdade e Vida. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, que o seu amor nos envolva nesta manhã para agradecermos por toda a semana, todos os momentos agradáveis, todos os momentos mais difíceis, mas que nos ajudaram a estar contigo. Queremos também, Jesus, nesse instante, pedir por todos os nossos parentes, conhecidos, amigos, que já retornaram à pátria celestial. Que o seu amor envolva cada um deles, para que possam, lá onde se encontram, auxiliar os bons espíritos no próprio ajustamento, na própria reorganização do seu campo espiritual, para que mais tarde consigam auxiliar os encarnados. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, sábado, é o dia da festa, é o dia da alegria do Evangelho. A partir das 7 horas da manhã, com a campanha de Fraternidade Alta de Souza, também com o tratamento espiritual, com a evangelização das crianças, dos jovens, dos adultos e a distribuição da sopa. Então, vem festejar o Evangelho de Jesus a manhã inteira em nossa casa espírita. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. E no final da tarde, nós teremos a 14ª aula do nosso curso da Global Kardec. Não deixe essa oportunidade, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém anda durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 9. Não tropecemos. O conteúdo da interrogativa do Mestre tem vasta significação para os discípulos da atualidade. Não há 12 horas do dia? Conscientemente, cada qual deveria inquirir de si mesmo em que estará aplicando tão grande cabedal de tempo.
Fala-se com ênfase do problema de desempregados na época moderna. Entretanto, qualquer crise nesse sentido não resulta da carência de trabalho, e sim da ausência de boa vontade individual. Um inquérito minucioso nesse particular revelaria a realidade. Muita gente permanece sem atividade por revolta contra o gênero de serviço que lhe é oferecido ou por inconformação em face dos salários. Sobrevém de imediato o desequilíbrio. A ociosidade dos trabalhadores provoca a vigilância dos mordomos, e as leis transitórias do mundo refletem animosidade e desconfiança. Se os braços estacionam, as oficinas adormecem. Ocorre o mesmo nas tarefas, ocorre o mesmo nas esferas de ação espiritual. Quantos aprendizes abandonam seus postos alegando angústia de tempo? Quantos não se transferem para a zona da preguiça porque aconteceu isso ou aquilo, em pleno desacordo com os princípios superiores que abraça? E por bagatelas, grande número de servidores vigorosos procura a retaguarda cheia de sombras. Mas aquele que conserva a acuidade auditiva ainda escuta com proveito a palavra do Senhor. Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Pão Nosso, da editora FEB, capítulo 153. Meus amigos, o Emmanuel nos traz muito esclarecimento para que a gente possa, de fato, nos empenhar cada vez mais na tarefa do Evangelho. Que possamos sair daquelas desculpas que nós sempre damos. Olha, eu estou trabalhando demais. Olha, eu estou estudando, então não posso. Então a gente vai deixando as atividades para trás, vai sempre colocando em terceiro, em quarto, em quinto lugar. Então a gente precisa avaliar a nossa conduta religiosa, nossa conduta de organização espiritual. Eu estava ao ler a mensagem de Emmanuel, como quinta-feira nós estudamos a obra Direção no Centro Espírita, e a direção de Paulo foi o capítulo. Muito interessante porque em dois momentos do estudo gostaria de destacar, trazendo aqui para nós um outro exemplo do que referente o Emmanuel nos traz. Paulo de Tarso, ele teve N oportunidades de seguir Jesus antes do encontro no caminho para Damasco. Ele teve a palestra de Estevão, o Gesiel, lá na Casa do Caminho. E ali o Gesiel, o Estevão, falava com tanto ardor, com tanto amor sobre Jesus, porque o Estevão nunca viu Jesus fisicamente, né, ali. Ele não conviveu com Jesus, porque ele estava em outra região. Ele foi preso, trabalhou nas galeras, né? Depois de auxiliar muitas pessoas durante o trajeto, né? Sendo bom também entre as pessoas, foi libertado e volta para a região e ele muda o nome. Ao invés de Gesiel, ele vem como Estevão.
e começa a trabalhar na casa do caminho. E quando ele encontra Pedro, e Pedro fala de Jesus para ele, ele falou assim: gente, eu já vivi tudo isso. Ele lia as leis, ele decorava as leis, né? Ele sabia tudo sobre o Antigo Testamento. Falou, gente, é isso que Jesus veio viver, é isso que eu queria, né? Então ali ele se empenha na dedicação da tarefa. Mas Paulo precisou de uma surra da vida, que foi a cegueira no caminho. Já imaginou? Para uma pessoa orgulhosa, arrogante, prepotente do conhecimento, achando que ele podia tudo, e no meio do caminho ele perde a visão para poder se humilhar, para cair do cavalo e ir em busca daquele a quem ele saiu para matar. Então, meus amigos, se ele tivesse ouvido Estevão lá atrás e muitos outros, ele não precisava ter perdido a visão. Ele precisou dessa surra da vida. Então ele aprende. Por lá na frente, ele está em caminho para a Psídia, né? Essas localidades da Ásia, em companhia de Barnabé e de João Marcos, que é o evangelista Marcos. Jovem ainda, querendo curtir a vida, né? E no meio do caminho, ele começa a criar muitas dificuldades, indo com dois idosos, dois adultos já na sua madureza, né? Aí já passando dos seus 50 anos de vida, de trabalho, acompanhado de um jovem reclamão, queixoso e que queria seguir o que estava na lei judaica, achando que os dois, o Barnabé e Paulo, estavam totalmente enlouquecidos. E aí Paulo chama a atenção dele, falou: olha, meu filho, você quiser estar conosco aqui, você vai adiantar muito no seu progresso. Mas se você não quer estar conosco, depois você vai ter que vir sozinho. Você vai ter que se esforçar muito mais ainda pela obra. Então, é trazendo essa fala de Jesus aqui, para aproveitar enquanto é dia, para que a gente possa, de fato, dedicar um tempo nosso para o Evangelho de Jesus. Nós temos dificuldade, inclusive até de implantar o culto do Evangelho na nossa casa. Achamos que é chato, porque, olha, é, tem que fazer o culto semanalmente, uma vez por semana, por 30 minutos. É muito difícil para a gente tirar um momento para estar com Deus. Então, isso é importante a gente avaliar a nossa prática do dia a dia, para que de fato a gente faça o bem, né? Viva Jesus em todos os ambientes. Não é só dentro da casa espírita, não é só dentro da casa religiosa que a gente participa, mas viver o Evangelho de Jesus todos os instantes da nossa vida. Então, é um esforço que nós devemos fazer. E aproveitar e quando nós temos conhecimento, nós temos possibilidades. Por exemplo, nós, daqui a pouco nós estamos já na fase da velhice. Vamos tendo dificuldade para visão, dificuldade de audição, vamos tendo dificuldade na fala, dificuldade para andar. E aí a gente vai querer fazer o Evangelho de Jesus, começar agora, nesse momento. É importante, é mesmo que seja tarde começar. Mas nós não vamos ter aquele ardor que tinha quando éramos mais jovens, né? Então é importante a gente começar hoje a fazer o Evangelho de Jesus ser vivido em nossos corações. Então, meus amigos, busquemos esforçar-nos todos os instantes, porque se a gente for ver as questões do mundo, nós vamos ter folga, e essas folgas nos levam para o mal. Foi uma das falas que Paulo disse a João Marcos, né? Então, quantas vezes a gente fala, estou cansado, vou dar um tempo.
E esse tempo a gente depois não consegue resgatar. A gente não consegue retornar muitas vezes, né? Então é muito importante a gente estar ali, né? Não dormir na caminhada, não perder tempo. Então vamos fazer prece, pedindo a Jesus que nos fortaleça na fé, nos fortaleça no trabalho do bem e que a gente não desanime. Graças a Deus. Bondoso Jesus, nós agradecemos por estar sempre conosco, por não desistir de nós. E rogamos, Jesus, que nos ajude a vencer as dificuldades íntimas, que nos ajude a trabalhar no nosso coração uma reforma íntima, modificando-nos todos os instantes, retirando de nós o orgulho, o egoísmo, a ganância, o apego às coisas materiais, que sempre nos afastam de Ti. Fica conosco, Jesus, graças a Deus. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.